Existem portas que nunca deveriam ter sido abertas. Quando a polícia russa entrou naquele apartamento pequeno, em Nizhny Novgorod, eles esperavam encontrar o esconderijo de um extremista. O que os aguardava, no entanto, desafiava a própria sanidade. O ar era pesado, o cheiro era uma mistura indescritível de produtos químicos antigos, poeira e algo muito pior. Espalhadas pelos cômodos, havia bonecas, dezenas delas, sentadas no sofá, dispostas ao redor da mesa de jantar, encostadas nas paredes. Elas vestiam roupas coloridas de crianças, luvas de tecido, e seus rostos eram cobertos por máscaras de tecido ou cera pintada. Um dos investigadores, ao passar por uma das figuras sentadas no sofá, esbarrou em seu braço. O truque não revelou plástico, não revelou tecido macio, revelou uma rigidez perturbadora. De repente, de dentro do peito da boneca, uma caixa de música começou a tocar uma melodia infantil. Aquilo não era uma coleção de brinquedos, eram cadáveres, 29 corpos de meninas, mumificadas, vestidas e transformadas em membros de uma família macabra. E o homem por trás disso não era um monstro escondido nas sombras, era um dos maiores gênios da região. Anatoly Moskvin não se encaixava no perfil de assassino em série. Na verdade, ele não era um assassino. A mente de Anatoly operava em uma frequência que a psiquiatria levaria meses para conseguir decifrar. Ele era um acadêmico brilhante, um linguista que dominava 13 idiomas, um historiador respeitado, jornalista e a maior autoridade em cemitérios de toda a sua região. Entre 2005 e 2007, ele foi contratado por um editor local para catalogar os mortos de mais de 700 cemitérios espalhados por 40 regiões. Um trabalho que ele fez a pé, andando até 30 quilômetros por dia, chegando a dormir em fazendas abandonadas e ao menos uma vez dentro de um caixão que estava sendo preparado para o funeral. Para a sociedade, Anatoly era excêntrico, mas inofensivo, um homem de meia idade que ainda morava com os pais, já idosos, absorto em seus livros de folclore, celta e tradições funerárias. Mas o fascínio acadêmico era apenas uma fachada, uma máscara tão espessa quanto a cera que ele aplicava no rosto de suas vítimas. A fratura na mente de Anatoly não ocorreu na vida adulta. Para entender o que transformou, voltando da escola. Anatoly foi interceptado por um grupo de homens em trajes de luto. Eles carregavam um caixão. Dentro dele, segundo Moskvin, relataria décadas depois o corpo de Natasha Petrova, uma menina de 11 anos, em um ritual local perturbador. Os homens empurraram o rosto da jovem Anatoly em direção ao caixão aberto e a forçaram a beijar o rosto da criança morta. Ele mesmo escreveria anos depois, mais tarde: "Eu a beijei uma vez, depois outra, depois outra." A mãe da menina, segundo o relato dele, colocou um anel no dedo de Anatoly e outro no dedo da própria filha morta, uma espécie de casamento simbólico entre os dois. Naquele momento, algo se quebrou de forma irreparável. A morte deixou de ser o fim. O frio do rosto de Natasha ficou gravado em sua memória não como um trauma, mas, nas palavras dele, como algo útil que despertou um interesse profundo por rituais e magias antigas. Anos mais tarde, a obsessão se tornou incontrolável. Anatoly não escolhia seus alvos ao acaso. Ele lia obituários, estudava as mortes de meninas e mulheres jovens entre 3 e 5 anos de idades. Ele ia até as sepulturas recentes e a visitava incansavelmente, catalogando cada uma. Ao longo de mais de uma década, ele chegaria a violar até 150 túmulos diferentes. Sozinhos, com as próprias mãos e ferramentas improvisadas, ele desenterrava os corpos e os carregava de volta para casa. O que acontecia dentro de seu apartamento era um processo de uma previsão aterradora. Anatoly criou um método próprio de mumificação. Ele usava sal e bicarbonato de sódio para secar os tecidos. Quando a preparação terminava, o teatro começava. Ele vestia as meninas com meias calças, vestidos de renda e sapatos infantis. Como os rostos já estavam desfigurados pelo tempo e pela química, ele os cobria com máscaras de tecido, cera pintada ou véus de gaze. Em alguns corpos, ele inseriu botões no lugar dos olhos, para que pudessem, segundo a lógica dele, assistir desenho animado ao lado dele. E o detalhe mais perturbador, dentro das caixas torácicas vazias, ele inseria caixas de música, para que, ao tocá-las, parecessem que elas tinham uma voz.
voz. A ilusão era absoluta. Anatoly não via cadáveres, ele via filhas. O apartamento tornou-se um orfanato macabro. Ele organizava festas de aniversário para as bonecas, sentava-se no sofá para assistir desenhos animados, cantava canções de ninar e lia contos de fadas para meninas que haviam partido deste mundo havia anos. Mas o verdadeiro choque, aquilo que a sociedade russa não conseguia digerir, era um fato singular. Anatoly dividiu o apartamento com os próprios pais, já idosos. Durante anos, eles conviveram com os cadáveres espalhados pela casa, inclusive um deles guardado no próprio quarto dos pais. Quando questionados pela polícia, os dois afirmavam que acreditavam que serem bonecas grandes, feitas artesanalmente pelo próprio filho. Eles viam o material, viam os vestidos, mas o cheiro dos corpos era mascarado pela quantidade absurda de produtos químicos que Anatoly usava para conservar suas peças. A mente humana é especialista em ignorar o indescritível quando a verdade é dolorosa demais para ser aceita. Mas o crime perfeito é um mito, até mesmo para um gênio. A partir de 2009, o vandalismo em cemitérios da região atingiu níveis alarmantes. A polícia formou forças-tarefas acreditando se tratar de um grupo extremista promovendo ataques de ódio. Túmulos inteiros eram encontrados vazios. Famílias, muitas ainda de luto pela perda recente, chegavam ao cemitério apenas para descobrir que o solo havia sido violado e os corpos de suas filhas roubados. A investigação andava em círculos, até que em algum momento a própria polícia decidiu consultar um especialista, alguém que conhecesse os cemitérios da região melhor do que ninguém. E o nome indicado foi Anatoly Moskvin. Ele foi ouvido pela polícia como consultor, ajudando a pensar em possíveis explicações para o vandalismo, sem que ninguém ali soubesse que estavam na verdade conversando com o próprio autor do crime. O fim veio em novembro de 2011, depois de um atentado terrorista não relacionado no aeroporto de Moscou que colocou toda a região em alerta máximo. A polícia intensificou a vigilância em cemitérios locais, e foi assim, segundo uma pista sobre túmulos muçulmanos vandalizados, que finalmente chegaram até o apartamento de Moskvin. A prisão dele foi um evento que paralisou a Rússia, mas se as ações dele já eram perturbadoras, a sua justificativa provou que sua mente habitava uma realidade paralela. No tribunal, Anatoly não demonstrou remorso algum. Em uma declaração dimensionada às famílias das meninas cujos túmulos ele havia profanado, as palavras que saíram de boa boca ecoam até hoje. Vocês abandonaram suas meninas no escuro e no frio, e eu as trouxe para casa e as aqueci. Ele acreditava, segundo a avaliação psiquiátrica posterior, que um dia a ciência avançaria o suficientemente para ressuscitar aquelas crianças. Ele se via como um guardião, não como um vilão, alguém preservando suas filhas do abandono debaixo da terra. No tribunal, ele confessou 44 casos de profanação de corpo e túmulos. Após avaliações psiquiátricas completas, o diagnóstico foi unânime: esquizofrenia paranoide, com delírios messiânicos. Anatoly Moskvin nunca foi ao julgamento penal comum. Foi declarado mentalmente inimputável e internado numa instituição psiquiátrica de segurança máxima. Anos se passaram e as famílias ainda lutam para encontrar paz. Muitas que tiveram que reorganizar funerais, enterrando os restos alterados de filhas que deveriam estar descansando havia muito tempo. E avaliações psiquiátricas seguem sendo feitas periodicamente, e o caso dele continua sendo citado como um dos mais extraordinários da história da psiquiatria forense russa. A mente do colecionador de bonecos continua presa em seu próprio labirinto de solidão, um homem de 13 idiomas que escolheu por muito tempo falar apenas com os mortos.